transmissão do Fê não tá legal. Ou está legal. Alô? Fê, beleza? Pera aí, deixa eu acender uma luz. Eu acho que tá sem luz. Tá completamente umbreu a sua tela, não consigo te ver. Melhorou? Mas eu Ah, tô no quarto melhorou. escuro. Mas Beleza. você que tem Já que tava incender. preparado, né? Tava. Tudo bom? Tudo bem, Fê. Legal te Tudo ver. bem. Ah, que E bom aí, também. Bom dia. tem alguma É, dúvida, tem algum questionamento para a gente compartilhar com todo mundo aqui? não, na verdade não. Na verdade, eu acho que ainda não sei qual que vai ser o tema de hoje, então ainda tô sem nenhuma dúvida. Dá o Como a tema aí, a gente desenvolve, vamos aí. ah, eu acho que assim, talvez falar um pouco mais, se você puder aprofundar um pouco mais em relação à sutilização, né? Que você já veio falando aí na semana passada, e como as nossas emoções elas estão mais próximas da gente, né? Como essa relação do corpo e da, e da consciência ela está mais próxima e isso faz com que a gente sinta as emoções de uma forma mais contundente. Eu acho que é um assunto que é muito relevante para o dia a dia, né? Muito prático, muito útil e eu acho que as pessoas... Eu ainda tenho algumas dúvidas, né? E eu acho que é sempre bom, quanto mais a gente entender esse aspecto, mais a gente consiga fazer algo prático em relação a ele no dia a dia. Beleza. Então vamos lá. Para quem não teve oportunidade de assistir o encontro de sábado, ou melhor, domingo passado, eu falei um pouquinho sobre a sensação que muitas pessoas têm de, mesmo não fazendo práticas espirituais, estar se percebendo mais sensível energética e espiritualmente. E eu também contextualizei que muitas vezes essa maior sensibilidade não necessariamente representa um aumento de sabedoria. Ela simplesmente pode, e na maioria das vezes é o que ocorre, uma maior percepção das tendências emocionais que nós mesmos estamos vertendo e uma resposta mais rápida às pressões energéticas e emocionais que o meio pode estar gerando ao nosso redor. Então, normalmente a resposta que a gente tem é ou um assentamento de um estado emocional tranquilo e profundo, ou pouco tempo depois um estabelecimento de uma turbulência emocional também profunda. Então a gente fica como numa gangorra emocional muito forte. E desculpa, eu expliquei que isso se deve ao fato de que o nosso planeta, assim como todo o sistema solar, ele acaba passando por regiões do espaço onde a densidade do meio é menor. Então, todo o meio, ou seja, os planetas, o próprio Sol, acaba ficando mais sutil. Isso muda a relação espírito-corpo, isso muda a relação espiritual de maneira geral, mas também a relação espírito-corpo e a forma como a gente percebe as emoções e tudo, na verdade, que nos cerca. Então, eu expliquei um pouco disso na transmissão passada. Esses vídeos das transmissões, dessas conversas que a gente tem, pouco a pouco eu vou estar subindo no nosso canal do YouTube, tá? Então, aguenta um pouco aí, aguenta mais uns dias que eu estou processando esses arquivos. Logo, logo ele vai estar no canal do YouTube. Para quem faz parte daquele grupo do Telegram chamado Turma da Bio, lá eu fiz uma explicação um pouco mais aprofundada sobre esse processo de subutilização. Eu expliquei que em alguns momentos da nossa história planetária, a gente sofreu interferências de outras raças, não necessariamente interferências positivas. Muitas vezes, por mais que a interferência seja com um viés de, digamos assim, proporcionar melhoramento, isso acaba gerando uma repercussão que pode fugir um pouco do controle de quem fez essa intervenção, né? Isso pode até ir de encontro com algum paradigma estabelecido, que essas raças que chegam aqui no nosso planeta, elas são sábias ou elas têm
enfim, uma visão mais ampla, mas isso não as impedem de cometer alguns erros e, no nosso caso, enquanto humanidade, alguns erros foram cometidos durante os processos em que essas outras raças, porventura, entraram em contato conosco. Então, não vou me aprofundar nisso, porque a gente vai ficar muito tempo falando sobre essas interferências ou intervenções extraterrestres, mas o fato é que, numa dessas intervenções, o que ocorreu foi uma espécie de descompasso. O que gerou, né, como repercussão, foi uma espécie de descompasso entre o corpo físico e aquilo que ele propagava em termos de energia e sensibilidade e a própria estrutura energética planetária, né? Digamos que o nosso aparato físico, o corpo físico humano, ele acabou ficando em descompasso com o planeta, energeticamente falando e espiritualmente falando, e por isso alguma dessas raças resolveram fazer uma intervenção para que esse erro que eles cometeram pudessem ser de alguma forma remediado, consertado e a gente voltasse a ter um ritmo compassado com a energia planetária. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que as tentativas de ajustes que eles estavam proporcionando a nós como humanidade não foi bem sucedida e chegou um determinado momento que eles resolveram, então, diminuir essas interferências para que a gente, talvez, por si só, né, tentando viver cada dia de uma forma mais íntegra possível, a gente, por si só e por escolha, por sabedoria, conseguisse retornar ao pulso natural. Não é à toa que nas últimas décadas, especificamente na última década, a gente vem, como humanidade, tomando cada vez mais consciência da necessidade de cuidar do planeta, de mudar hábitos, não porque a gente está vendo que a gente está numa linha, no final de linha aí, para reverter as interferências danosas que nós, como humanidade, fizemos ao planeta. Não é só porque a gente está percebendo que a gente pode ficar em processo de extinção, mas é principalmente porque a gente começa a perceber, mesmo que pouco a pouco, mesmo que a conta-gotas, a gente começa a perceber o quanto nós somos interligados e codependentes enquanto seres humanos e planeta. A gente, pouco a pouco, mesmo que de forma tacanha ainda, fechada, a gente vem tendo algumas percepções de que é necessário a gente voltar a encontrar um ritmo, uma harmonia mais compassada com aquilo que o planeta nos oferece. E algumas pessoas que conseguem entrar nesse processo de harmonia com os próprios pulsos planetários começam a ter um despertar de potencial espiritual mais assertivo e produtivo, mesmo sem falar ou praticar ou professar qualquer crença espiritual, tá? Qualquer linha espiritual. Às vezes uma pessoa pode ser, por exemplo, ateu e começar a ter um desmembramento do seu potencial humano, fluir, ser bem produtivo e assertivo, simplesmente porque começa a entender a mecânica e o dinamismo da própria natureza, né? E esse entendimento não é necessariamente intelectual, ele é fruto de uma percepção, de uma conversa, entre aspas, entre a nossa experiência prática diária e aquilo que a própria natureza, como planeta, né, nos oferta como experiência. Tá? Então, o Fê pediu para a gente dar uma aprofundada nisso. Então, o que eu gostaria de aprofundar? Quando a gente fica sensível, a gente fica primeiramente sensível à nossa própria energia. Então, ó, Felipe, de maneira prática, qual a melhor forma de encarar essa sutilização? A sutilização, ela, de maneira prática, como é que a gente deve encarar? Encontrando ou estabelecendo autopercepção. Ponto. Autopercepção. É você cada vez mais construir ciência e clareza sobre o que de fato você pensa, o que de fato você sente, a respeito de tudo que te cerca, a respeito dessas
pressões que o contexto te traz, como você responde? Você responde com base em um discernimento, com base em uma ponderação, com base em ponderar sobre as suas próprias experiências, ou você simplesmente responde reativamente, projetando ao meio que te cerca, né, uma resposta reativa, devolvendo aí assimilações que você construiu com base em cultura, com base talvez em alguma ideologia, né? Então, é importante a gente construir a autopercepção, saber de verdade o que dentro de nós é fruto da nossa experiência concreta e direta, é fruto das nossas escolhas, e o que não é, o que é assimilação cultural, o que é crença, o que é achismo, o que é religiosidade e não espiritualidade. As duas coisas têm diferenças e as duas coisas têm o seu valor na sua devida hora de aplicação, tá? Mas é importante a gente ter clareza dentro de nós aquilo que somos, porque somente quando a gente desenvolve essa clareza do que realmente somos, a gente fica mais firme, ou melhor, tem a possibilidade de responder com maior firmeza e estabilidade às pressões que o contexto nos traz. Se eu não consigo ter clareza de que os meus conteúdos são de fato produto da minha experiência, e é claro que a gente vai perceber que muitos dos nossos conteúdos internos, sejam referências emocionais, sejam referências intelectuais, muito desses conteúdos a gente vai perceber que é assimilação, que é cultura, que é contexto, que é crença, e está tudo bem. O importante é a gente também ter clareza dos conteúdos que a gente tem que são frutos das nossas experiências. Por que eu gosto de tal coisa? Por conta disso, disso e disso. Por que tal coisa me traz desconforto? Por conta disso, disso e disso. Não é porque eu assimilei uma resposta pronta e sei lá, comprada de um livro, de um palestrante ou de uma religião, enfim, né? Então é importante a gente ter essa clareza, porque na medida que a gente tem essa firmeza sobre de verdade o que pensamos e o que sentimos, a gente começa a ficar menos suscetíveis a essas pressões que o contexto pode nos trazer. Então é claro, uma tristeza pode surgir, uma indignação pode surgir, uma raiva pode surgir, mas talvez ela não seja preponderante para nos tirar do nosso eixo. A gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar qualquer outra coisa, mas esse estado emocional não vai ter força suficiente para nublar a clareza que temos de nós mesmos. Então é normal ficar triste. E é saudável a gente expressar a nossa tristeza. É normal a gente sentir irritação. É normal a gente sentir alegria. É saudável a gente expressar os estados emocionais. Mas nem a alegria, nem a tristeza devem ter força suficiente para nublar a nossa percepção e fazer a gente deixar de ter clareza sobre aquilo que nós realmente somos. Tanto a alegria, tanto como a tristeza, podem gerar em nós sensação de torpor, de fazer a gente não enxergar de verdade aquilo que de fato pensamos e sentimos. Né? A gente começa a falsear a natureza das nossas relações. Então, ponto principal, de maneira prática, é construir autopercepção. Beleza? E dentro dessa experiência de autopercepção, o que é o mais natural ocorrer? Na medida em que você fica mais sutil, na medida que você vai ficando mais atento, você vai ficando mais sensível, a primeira coisa que você vai sentir com mais clareza é a si mesmo. Então, essas variações emocionais, essas turbulências, essas confusões que são naturais de ocorrerem, vão ficar em evidência. Tá? Então, o que você vai ter? O que possivelmente você vai ter? Não é uma afirmação aqui. Você vai começar a ter percepções de determinadas coisas que você tende a achar que são suas e não vai ter clareza para separar o achismo, a crença, a influência do meio daquilo que você sente ser uma convicção sua. Então, o primeiro momento do desenvolvimento da autopercepção é realmente uma experiência de confusão. É uma experiência de incerteza, em que você acha que determinada coisa realmente é ponderação sua, quando na verdade é um achismo. E aquilo que você achava que era achismo, de verdade era uma ponderação, uma experiência sua. Então, essas confusões fazem parte do momento inicial.
E uma coisa que é importante a gente entender é que o imediato percebido de todo o processo de sensibilização espiritual, né, de aumento de sensibilidade, é a própria aura. Então, quando a gente percebe a nossa aura, a gente, como eu disse, vai começar a perceber mais ferramentas de sabedoria e, ao mesmo tempo, mais lacunas. Nós vamos começar a perceber mais lacunas. E aí, como a gente pode utilizar essas ferramentas de sabedoria? Como a gente pode preencher essas lacunas? Cada vez mais exercitando o dia a dia de uma forma lúcida, de uma forma assertiva, cada vez mais exercitando clareza, né? Ponderação e discernimento, cada vez mais se expondo. Não tem como a gente ter uma experiência de crescimento espiritual se a gente não se expor à vida. É muito fácil a gente se sentir evoluído, é muito fácil a gente se sentir em crescimento espiritual, sentado em nossa casa, no nosso cantinho, lendo um livro, assistindo um Instagram, uma live no Instagram. É muito fácil a gente se sentir levado nessas circunstâncias e quando sai de casa, entrar numa redoma, naquilo que no yoga a gente chama de negação e vacuidade, um estado mental que muitas vezes é associado ao sono, né? Sono sem sonos, sem sonhos, nidra, sono sem sonhos. Então esse é um estado que a gente muitas vezes entra, que de maneira prática não é que a gente fica no mundo da maionese aqui não, a gente fica em negação e vacuidade, tá? A gente finge que não está percebendo alguma coisa, finge que não é com a gente abstrai. Então é muito fácil quando a gente associa a nossa sensação de crescimento espiritual à leitura, simplesmente leitura, compreensão intelectual, a facilidade que a gente tem de receber muito material, como essa live que a gente está aqui trocando informações. Então é muito fácil a gente se bastar, se sentir preenchido com essas informações e achar que está crescendo. E aí, quando a gente sai daqui, vai para o dia a dia, a gente cria uma redoma, né? E essa redoma vai, invariavelmente, vai nos limitar na experiência do real crescimento espiritual. Então, quem não se expõe, quem não dá, entre aspas, a cara a tapa espiritualmente, quem não busca bancar a sua experiência, vai patinar, vai ficar patinando. Vai demorar, vai chegar lá no ponto final, que é a iluminação, um dia vai chegar. Mas aquele que se expõe, aquele que dá a cara a tapa, aquele que começa realmente a experimentar aquilo que leu. Por exemplo, vocês estão aqui comigo agora, algumas coisas vão inspirar vocês, outras não. Mas aquilo que te inspira, tenta vivenciar, tenta realizar, para que não fique só como um engodo sentimental. Então, quando a gente se inspira, a gente deve buscar realizar aquilo do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa maturidade. Não tentar reproduzir a experiência do João, da Maria, do mestre X ou Y. Tentar viver a espiritualidade com os nossos esforços, com as nossas pernas, né? Dessa maneira, a realização ela vai ser mais autêntica, obviamente, mais fidedigna, e então, portanto, a gente vai se tornar mais estável. Então, sem se expor, vai ser muito difícil a gente criar qualquer sensação concreta de desenvolvimento espiritual. Ponto. Uma coisa que aconteceu por conta dessa sensibilização energética, essa sutilização que ocorreu, que vem ocorrendo ao longo de algumas centenas de anos, mas que houve aí um pico na última década, é que aquilo que nós chamamos de plano astral mais denso, os espíritas chamam de umbral, muitos dos espíritos que ficam nessa região, eles começaram a não ter mais link, né, densidade para reencarnar aqui. Então houve um grande degredo, uma grande transmigração de espíritos para fora do planeta Terra. Ao mesmo tempo, começou a chegar, por conta dessa mudança, espíritos vindos de outros planetas para cá. Então, o nosso umbral,
aquele plano astral mais denso, por conta da sutilização, ficou muito próximo das densidades do próprio plano físico. Eu costumo brincar com meus alunos e digo que agora o umbral está permeando o plano físico, né, de maneira jocosa, brincalhona, mas na prática é quase isso mesmo. O umbral, em termos de densidade energética, ficou muito mais próximo do plano físico. Então, quando eu e vocês ficamos mais sensíveis, imediatamente a gente passa a perceber também as influências que vêm desse plano chamado umbral, desse plano mais denso, com muito mais facilidade. Mas então, Henrique, o que acontece? Os magos negros estão aí, eles estão atuando com muito mais força, é por isso que a coisa está uma bagunça. Não. Toda essa turma que estava muito ligada a processos magísticos milenares, toda essa turma que estava muito ligada a processos hierárquicos muito fortes, elas não estão mais conseguindo atuar na espiritosfera do planeta. Elas já foram embora daqui. Houve uma leva, uma limpa no nosso plano astral mais denso. Hoje, o que existe são as influências dos bolsões energéticos ou das formas mentais, como vocês quiserem chamar, que restou da atuação destes caras, dos grupos que esses caras comandavam. Então, os magos negros, aquela coisa que era muito comum nas literaturas espiritualistas do início do século XX, até a metade do século XX, que é muito comum na literatura espírita também, de Umbanda, toda aquela estrutura já não existe com a mesma característica e com a mesma intensidade. Hoje, a gente tem muitos bolsões energéticos, entre aspas, memórias coletivas daquele tipo de energia e situação, mas as pessoas que atuam diretamente naquela mesma densidade já não tem mais liga ou contato, densidade para atuar aqui. Eles já estão indo para outros lugares aonde eles estão com uma densidade semelhante. E como eu disse, outros seres estão chegando aqui, um pouco mais sutis, um pouco mais ligados à densidade daquilo que o planeta está assumindo. Isso é bom? Não necessariamente. Ah, mas em que está chegando muita gente mais sutil. E daí? Sutil do nosso ponto de vista, porque esses caras saíram de um outro planeta em degredo também. Eles foram expulsos do plano astral daquele planeta, do umbral daquele planeta. Então eles não tinham mais liga para ficar no planeta deles e encontraram um ambiente favorável para desenvolver as suas experiências aqui. Então, para nós, do ponto de vista da nossa experiência, eles podem aparentar ser mais sutis. Mas, do planeta em que eles estavam, eles eram complicados. Por isso que eles não conseguiram ficar lá. Se eles estivessem tranquilos com as experiências que aquele planeta, né, deles estavam oferecendo, eles não tinham vindo para cá, eles tinham ficado lá. Então, quando esses caras chegam aqui, a sensação que dá para nós é que eles são mais ordenados. Mas isso é porque a gente está observando as tendências emocionais que eles estão propagando por uma roupagem diferente. Na hora do vamos ver, é tudo farinha do mesmo saco. Então, a gente escuta, por exemplo, porque agora as crianças que estão reencarnando, elas são cristal, índigo ou qualquer outro nome que possa dar. Elas são mais avançadas ou mais evoluídas? Eu digo para vocês com muita tranquilidade, elas não são mais avançadas nem mais evoluídas. Elas simplesmente estão chegando num momento planetário em que as travas energéticas e espirituais estão menores e elas, ao reencarnar, sem tantos filtros culturais, sem tantas memórias hierárquicas, conseguem ter um acesso mais livre ao seu potencial natural, ao seu potencial áurico. Então, elas estão simplesmente sem tantas máscaras, sem tantos filtros que a experiência humana ao longo da nossa vida vai nos dando.
Tá? Então, é por isso que a gente acha que aquelas crianças são diferentes, são especiais. Não, elas têm o mesmo potencial que eu e você. A diferença é que elas têm menos filtros. Então, elas conseguem acessar com menos ruído, com menos dificuldade, o seu potencial áurico. E algumas dessas pessoas, ao chegarem aqui nesse contexto planetário e perceberem um viés de relação ainda muito hierárquico, começam a utilizar dessa nossa dependência de hierarquia como ferramenta de manipulação, ok? Então, é isso que eu estou falando. Muitas dessas crianças que estão chegando, vocês não acreditem em mim, ponderem e observem o contexto de vocês. Muitas dessas crianças que chegam têm um poder de persuasão, têm um poder de manipulação, que é muito perspicaz, muito refinado, e elas conseguem dar um nó nos pais rapidamente. Rapidamente. E muitas vezes os adultos nem percebem o que está acontecendo. Tá? Isso tem a ver também com essa energia que é mais sutil da onde eles vinham, mas eles estão sem filtros. Então eles conseguem perceber um monte de coisa, mas não têm a maturidade ainda estabelecida. Fora que muitas dessas pessoas que chegam de outros lugares, supostamente mais sutis, e observam o nosso modo de operação aqui, que do ponto de vista dele pode ser mais atrasado, tem feito, e isso eu falo como uma experiência minha, portanto, não consigo dizer que isso seja uma verdade, é uma experiência minha, daquilo que eu observo quando eu estou em projeção astral, estou fora do corpo físico. Eu vejo muito grupo de espíritos que chegaram recentes aqui no planeta Terra, vindo de outro lugar, tentando manipular grupos, né? Manipular emocionalmente grupos, para que aquele grupo gere o caldo emocional necessário para suprir as tendências emocionais que para eles são necessárias, e assim eles vão retardando o processo de encarnação. Eles manipulam como assediadores mesmo, vieram de um lugar melhor, supostamente, mas eles manipulam como assediadores grupos, pessoas, para que elas gerem uma tendência emocional que para eles é necessário, e assim eles vão retardando o processo reencarnatório. Uma hora eles vão ter que vir, uma hora ficar mexendo, emulando experiências, não vai ser mais, não vai suprir a lacuna que eles têm. E aí eles, acabam encarnando. Mas é fato, tá? Muita gente que está vindo de degredo, de lugares que supostamente são melhores, ao chegar aqui, manipulam emocionalmente, energeticamente, grupos espirituais, manipulam dirigentes de grupos, tá? Para que seja produzida uma determinada experiência emocional que para eles supra alguma lacuna, e assim eles vão retardando processos encarnatórios. Eu e alguns outros amigos espirituais e físicos que também têm mais clareza e lucidez das suas experiências fora do corpo, já trabalhamos intensamente para desmanchar a atuação, desmanchar grupos que têm essa atuação espiritual, de manipulação de grupos espirituais terrenos, para que esses grupos gerem a capa emocional que para eles seja necessário para ficar fora do corpo mais tempo. Entendam, é um raciocínio nada místico, nada esotérico, é simples e prático. Eles chegam aqui vindo de um outro lugar. Lembra, eles estavam no suposto umbral daquele planeta. Quando eles chegam aqui, eles observam, do ponto de vista dele, que eles são melhores. E eles observam a estrutura de vida que nós aqui possuímos e dizem, alguns dizem, isso é primitivo, como eles são tolos, olha como eles são ingênuos, vamos manipulá-los, nossa, como é fácil, né? E aí eles começam a atuar. Então, repetindo, eu e mais alguns amigos físicos em projeção astral, uma das coisas que a gente faz é ir desmantelando essas redes de pessoas que estão chegando aqui e que começam a manipular grupos espiritualistas para retardar o seu processo reencarnatório. Assim, eles começam a criar uma nova estrutura hierárquica. Como eu disse,
aquela estrutura hierárquica muito moldada na literatura do início do século XX, com magos negros, com estruturas de umbral, que se assemelham àquela visão mais clássica, né, de gente pedindo ajuda desesperada, o inferno clássico, né, das literaturas. Isso já não existe mais. O que existe são bolsões energéticos, bolsões de memória, formas, pensamentos que ainda estão carregados com as tendências emocionais e que, por vez ou outra, ainda influenciam pessoas que estão ligadas a esse paradigma. Quem não tem ligação com esse tipo de estrutura de umbral não recebe influência mais desse tipo de atuação. Então, esse viés clássico de magos negros, de obsessão, isso não tem funcionado como funcionava ou existia por volta do ano 2000, por exemplo. Hoje, toda essa visão mais clássica de umbralzão não existe mais. A coisa ficou muito mais refinada, a atuação ficou muito mais tete a tete, tá? Não existe mais tantas estruturas ou como que eu vou fazer, organizações. A coisa ficou muito mais limitada a um ou duas ou três pessoas que se reúnem e fazem um trabalho de assédio. Tá? Mas é um trabalho muito mais meticuloso, muito mais refinado, que requer de mim e de vocês mais atenção. Tá? É isso mesmo, Cassiano. A gente vai trocando 6 por meia dúzia. Tá? A gente acha que está num processo de desenvolvimento, mas se a gente não estiver atento, a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo, a gente está patinando. A gente só está ressignificando algumas coisas. Tá? A gente enxerga as mesmas coisas, só que com roupagem diferente. E por conta dessa roupagem diferente, a gente dá um valor diferente. Mas no fundo, a experiência ainda é a mesma. Então, a gente parece estar num looping quando se trata dessas influências que a gente recebe espiritualmente. Portanto, eu não gosto muito de falar de assediadores, essas coisas. Por quê? Porque é muito fácil, pôr a nossa responsabilidade por um terceiro. É muito fácil dizer que a minha dificuldade financeira no meu dia a dia é culpa de assédio e não da minha inabilidade de gerir os meus recursos. É muito fácil eu falar que o meu casamento acaba porque tem assédio. E não porque eu não consigo escutar o meu parceiro ou a minha parceira, eu não consigo ter diálogo, eu não consigo respeitar. Então é muito fácil a gente sempre colocar desculpa no que está fora e não olhar aquilo que estamos realmente produzindo. Tá? Então, dentro desse ponto, é natural que a gente comece a buscar ressignificações para as dificuldades que a gente está passando. Tá? Então, o que eu quero deixar muito claro é que se eu e você, se nós, enquanto humanidade, não mudarmos a nossa postura, se a gente não fizer por onde, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com as informações que a gente tem, se a gente não buscar de verdade exercitar aquilo que nós chamamos de espiritualidade, a coisa vai ser muito complicada. Sônia está querendo participar aqui. Eu vou chamar a Sônia. A gente tem 15 minutos antes do Instagram cortar a nossa live. A Sônia é uma amiga muito querida. Não posso nem chamar de aluna. Né? Na verdade, eu não gosto muito de chamar alunos de alunos. Né? Para mim, são sempre muito parceiros. Olá, Sônia. Você está ouvindo? Sônia saiu. Então tá bom. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida? Léo, você tá aí, cara. Ontem eu falei muito de você. O Léo Dolfini é um exímio ilustrador, aquarelista, enfim, um artista fantástico, além de ser
uma excelente pessoa, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E a gente precisa se encontrar pessoalmente, não só fora do corpo. Então é isso, turma. Eu queria terminar então esse nosso encontro, já que me parece que não há mais nenhuma dúvida. Ficou claro para vocês o que eu compartilhei? Preciso colocar mais clareza em algum conteúdo? Como é que é? Tudo bem? Então, assim, quem quiser aprofundar esse nosso papo, quem quiser aprofundar as suas ferramentas sobre espiritualidade, entra na turma da bio, tem um link aqui na descrição da minha bio. A sutilização continua crescendo? Sim. Ela não vai parar. A sutilização não é, entendam, o processo de sutilização energética planetária não tem nada a ver com as informações místicas, muitas vezes, esotéricas, muitas vezes, que as pessoas compartilham como sendo uma nova era, tá? A nova era, de fato, vai ocorrer quando eu e você deixarmos de sermos babacas. Ponto. Quando a gente parar de ser babaca, quando a gente começar a realmente respeitar um ao outro, quando a gente entender que o diálogo é muito mais importante que o conflito, ou melhor, que o confronto, né? Conflito é necessário, eu já estava conversando com minha esposa Vivi, né? Conflito não necessariamente significa confronto. Né? Conflito é algo que é natural, vai ocorrer quando pessoas que têm visões de mundo diferentes se encontram. Mas não é necessário, a partir de um conflito, surgir um confronto. O que pode ocorrer é diálogo. Né? Um conflito é bom para gerar indagação, questionamento. E através daí a gente construir diálogo. E quem sabe, consenso sobre algo. Então, quanto eu e vocês, quanto a gente, humanidade de maneira geral, continuarmos babacas, não vai ter nova era porcaria nenhuma. O que está ocorrendo agora é simplesmente um movimento de sutilização. A gente vai ficando mais sensível. Isso vai ocorrer o tempo todo daqui para frente. Por quê? Como eu disse no último encontro, a ação das equipes espirituais, que a gente chama de amparadores, mentores, essa turma mais sábia, que tem uma visão mais profunda, eles entenderam que interferir demais nos nossos processos não estava ajudando de maneira produtiva. A gente não estava conseguindo extrair benefícios dessa atuação. Então, o que acontece? Eles deram um passo para trás, continuam observando todos os processos, mas deixando a gente criar sabedoria de uma forma diferente, né? Uma experiência mais livre, mais nossa, sem tantos cuidados, digamos assim. É isso aí. No dia a dia é bem visível no comportamento. É mesmo, está escancarado, Sérgio. E nós somos todos farinhas do mesmo saco. Então, o fato de eu ter essa clareza, de eu saber dos processos, ter lucidez fora do corpo, participar de um monte de grupos de assistência espiritual, não me tira do bolo. Se eu não ficar esperto, eu vou passar pelos mesmos processos que a maioria, que todos nós, para ser claro, passamos. Talvez eu consiga sair do torpor com um pouco mais de rapidez, talvez, mas isso também não é regra, tá? Muitas vezes eu posso ficar patinando e nem perceber que estou patinando, tá joia? Então, para a gente finalizar esse nosso encontro, eu vou convidar vocês a um momento de quietude. Tá joia? Então, se você está aí num ambiente com luz acesa, num ambiente mais agitado, tenta acalmar o ambiente, né? Apaga a luz, fica num ambiente mais com meia luz, se for o caso. E aí a gente vai fazer aquela técnica simples, tá? É uma técnica muito simples que os yogis usam para acalmar a mente. A primeira coisa que eu vou pedir a vocês é que fechem os olhos e que fique consciente da sensação do ar que está passando pelas suas narinas. Tá? Só respira,
Não precisa fazer nenhuma outra coisa, não precisa visualizar luz, mantra, nada disso. Só presta atenção no ar, passando pelas narinas. Fica consciente que quando você inspira, o ar é mais fresco. Quando você expira, o ar é mais quente. Só isso. Agora, você pela vontade vai direcionar a sensação da respiração pela ponte do nariz, como a gente chama no yoga, né? Então você vai sentir, quando inspirar, o ar mais fresco viajar pela ponte do nariz até o ponto entre as sobrancelhas. Aí quando você expira, o ar desce do ponto entre as sobrancelhas para a ponta do nariz. Vai repetindo isso sem pressa. A gente vai fazer essa respiração para sensibilizar a região entre as sobrancelhas. Agora, sinta o ponto entre as sobrancelhas. Nós vamos fazer uma técnica que os yogis chamam de Brahmari Pranayama, ou o zumbido das abelhas. Na simbologia yoga, as abelhas, o som que ela produz, representa uma ferramenta para dissipar energia negativa. Tá? Dissipar toda a energia negativa no sentido de energia que faz a gente sair do prumo, faz a gente entrar numa espiral descendente. Tá joia? Então não é uma energia de uma experiência que você teve emocionalmente agora, mas é algo um pouco mais sutil que pode estar ali como uma serpente nos envolvendo e a gente não está percebendo, mas isso vai nos tirando do nosso caminho e quando a gente percebe, a gente deixa de ver alguma coisa que para nós hoje representa virtude, centramento e ordenação, como virtude, centramento e ordenação. A gente vê como qualquer outra coisa. Então, essas energias muito sutis que ficam nos rodeando e a gente nem percebe. Então, Brahmari Pranayama serve para a gente, aos pouquinhos, diluindo a força dessas atuações bem sutis que nos cercam e que nos trazem malefício. Então, o que vocês vão fazer? Vão inspirar profundamente, o máximo de ar que puder. Vão fazer uma leve contração aqui na glote e vão produzir um som longo, contínuo, como esse, ó. Não é um arranhar da garganta. Não é isso. É. Você vai fazer isso o mais longo que puder, sendo confortável a você. Não vai ficar lá forçando para fazer o máximo de duração. Quando acabar o ar, você busca o ar e faz de novo. E aí você vai tentar sentir essa vibração do som irradiando do frontal para o coronário. Como se você começasse o som aqui e sentisse ele subir para cá. Tá joia? Então vamos lá. Faça com os olhos fechados, por favor. Quando acabar, busque e faz de novo, cada um no seu ritmo, tá bom? Não precisa esperar eu terminar para começar, não.
Só mais uma vez. Mantenha os olhos fechados e se perceba por um instante. Não julga o que você percebe como bom ou ruim, certo ou errado. Apenas se perceba. E tenta só observar como é que você está agora, depois da prática. Como é que você estava, por exemplo, antes de iniciar o nosso encontro? Tenta perceber, não como certo, errado, melhor ou pior, mas apenas como uma repercussão. Tenta perceber como você está agora e como você estava antes de começar o nosso encontro. E no silêncio, com carinho e presença, eleva os seus pensamentos na direção de algo ou alguém que para você representa virtude, carinho, que te lembra aquilo que você sente ser Deus. E do seu jeito, sem firulas, agradeça. Agradeça por você conseguir separar um pouquinho do tempo do seu dia para construir um estado de espírito diferente. Agradeça também a todos que de alguma maneira te inspiram a dar um passo à frente. Independente da tradição espiritual, ao longo da nossa história, muita gente ralou, se esforçou para manter a chama espiritual sadia, viva. Independente das tradições, sempre alguém foi perseguido por se manter íntegro, para se manter em harmonia com o que a espiritualidade realmente é. Em todas as tradições alguém foi perseguido. Então, agradeço a todos esses que se esforçaram para manter a espiritualidade sadia viva. Porque, óbvio, se não fosse o esforço e o comprometimento dessas pessoas, talvez o nosso bate-papo hoje nem fosse possível de ocorrer. Tá? Sem exageros. A gente sabe o quanto uma Idade Média é prejudicial, ou foi prejudicial, tá? Espiritualmente para a humanidade. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês por me dar essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que sinto, as minhas experiências. Volto a dizer, se você quiser aprofundar um pouquinho, assina o canal do Telegram, que é um aplicativo como o WhatsApp. No link do meu perfil aqui do Instagram, do perfil do Yoga Bhavani, você vai encontrar um botãozinho para você entrar nesse grupo do Telegram. Quase que diariamente eu posto, nem for uma dica para uma reflexão para vocês, tá? Normalmente eu tento aprofundar alguns assuntos que eu falo aqui na turma da Bio, tá bom? Felipe Lima esquentou com Brahmari. Ótimo, não vou dizer que isso é bom ou ruim. Eu vou pedir para você se observar, tá bom? E aí, dependendo da observação que você fizer, em termos de postura, de reação emocional ao contexto, manda uma mensagem direta para mim no próprio Instagram, tá bom? Ou então, lá no Facebook, manda uma mensagem também para mim por lá. EnkBR no Facebook ou a página Yoga Bhavani. Muito, muito obrigado a vocês. E como eu gosto de brincar com os meus alunos, né? Até daqui a pouco fora do corpo. Muita paz. Namastê.